partidas, né? O processo aí de direta já para poder eleger o novo presidente, só que a direta já não foi aprovada, então o novo presidente será eleito pela via ainda indireta, né? Então a gente vai ver hoje aí essa abertura democrática e os presidentes que seguem a partir daí, né? Essa volta à democracia. Então, com a rejeição aí da direta já, o novo presidente do Brasil foi eleito por um colégio eleitoral, indiretamente, né? Não foi o povo ainda que votou aí para o presidente, né? E quem vai ganhar a eleição vai ser Tancredo Neves, em 1985. Embora indireta, representou aí a volta do regime democrático do Brasil após quase 21 anos de regime de ditadura. O Brasil entrava numa nova fase política em que os direitos e a liberdade de expressão dos cidadãos foram restabelecidos. E aí a gente tem a volta da democracia e a chamada Nova República. Mas houve um problema aí com o Tancredo Neves, né? Antes dele, ele ganhou a eleição, ele tem um vice chamado José Sarney, mas antes dele assumir a presidência do Brasil, ele tinha aí problemas de saúde. Então, ele deixou aí para se tratar depois das eleições, né? Ele correu o Brasil todo fazendo comício, apesar das eleições serem indiretas, né? A população brasileira estava aí esperançosa em relação ao novo presidente democraticamente, né? Que não seria mais uma ditadura. Então, ele foi se tratar após ser eleito presidente. E o que aconteceu? Ele faleceu. Ele não resistiu aí ao tratamento e faleceu. Então, quem assume a presidência é seu vice, José Sarney, tomou posse em seu lugar e iniciou um período de transição à democracia. Por isso eu coloquei aqui, ó, presidente José Sarney, né? Então, mas quem é José Sarney, né? Vamos aí, então, conhecer José Sarney. Aqui está a imagem de José Sarney com a faixa presidencial, né? Ele vai fazer aí a transição da democracia. Ele vai ter um governo de 1985 a 1990, né? Então, após a eleição indireta do novo presidente, o Brasil voltou a conviver com as regras democráticas constitucionais, né? Então, o governo Sarney foi o primeiro aí depois da ditadura militar. Sarney era um representante de grupos políticos conservadores, porque durante a ditadura ele era da Arena, aquele grupo que era formado por quem estava aí simpatizante da ditadura militar, né? Sem fazer mudanças estruturais, Sarney, ao menos, comandou uma recuperação legal aos direitos dos cidadãos brasileiros. Com o que, né? Entre as medidas mais importantes estão a liberdade sindical, o fim da censura, o pluripartidarismo aí ampliado, a convocação da Assembleia Constituinte e a remoção aí, chamado entulho autoritário da ditadura militar, né? Então, o Brasil, na nova república, ele está com uma grave crise econômica. Vamos relembrar que o milagre econômico aqui vai fazer com que o Brasil tenha uma dívida externa muito grande e uma inflação muito grande, né? O que é inflação? Situação de desequilíbrio econômico, que é caracterizada pela alta e contínua dos preços e pela queda do poder aquisitivo do dinheiro. Então, ele tem uma inflação muito grande. O que ele vai fazer, né? Esse é um governo, ele vai combater essa inflação e vai lançar aí planos econômicos. Ele vai lançar o plano cruzado, substituir o cruzeiro pelo cruzado. Deu certo? Não. Os resultados do plano, porém, não foram satisfatórios e a inflação durante o seu governo atingiu níveis bastante elevados, gerando forte instabilidade aí na economia brasileira, né? E também insatisfação aí da população brasileira. Continuando falando aí da economia, vamos para outra página. Na próxima página, a gente tem aí a Constituição.
a Constituição do Brasil, ela era uma Constituição a níveis de ditadura, então teria que ter aí uma mudança, teria que se fazer uma nova Assembleia Constituinte, teria que ter uma outra Constituição. E acontece aí em 1988, né, a reunião aí dos políticos que se reuniram aí para redigir uma nova Constituição. Nesse processo, né, qual é a nova lei do Brasil? Né? Grupos se mobilizam aí para conquistar seus direitos na Constituição. Né? Foi considerada aí, ó, eu botei uma setinha aí, a Constituição mais democrática do país, né? Ficou conhecida aí como Carta Cidadã. E muitos direitos que nós conhecemos hoje estão lá na Constituição, né? O racismo passou a ser considerado crime sem direito a fianças, né? Qualquer pessoa que se acha que foi vítima de racismo pode denunciar, né? A pessoa pode ser presa. Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, principalmente em relação à manutenção da sua cultura e à garantia da posse de terras, né? As demarcações indígenas começaram a ser feitas. Até hoje tem discussão sobre as terras indígenas, mas esse direito foi conquistado, né? As práticas envolvendo a tortura foram condenadas e proibidas no país. Não se pode fazer tortura de nenhum tipo no país, é proibido, né? Foram assegurados o direito à liberdade de expressão, desde que mantidas as condições pacíficas de convivência, né? Você pode falar, você pode se expressar em relação ao que você é contra, o que você é a favor, mas que mantenha as condições pacíficas de convivência, sem discussões calorosas, sem briga, sem violência em relação a isso, né? O voto passou a ser universal, sendo opcional aos analfabetos, idosos e jovens entre 16 e 18, né? Caso vocês façam 16 anos, vocês podem votar, mas é opcional até os 18 anos. A partir dos 18 anos é obrigatório, né? A jornada de trabalho foi estipulada em no máximo 44 horas semanais, com o direito de greve assegurado, né? Além do mais, agora a gente tem o seguro-desemprego, a licença maternidade, isso tudo que está incluso aí nesta lei, né? Nesta Constituição. A Constituição atual é essa Constituição de 1988. Então, essas são as características principais do governo de José Sarney, né? O próximo presidente a ser eleito, ele vai ser eleito aí diretamente, porque a Constituição vai colocar aí a lei que o povo brasileiro que escolhe seu presidente. Então, assim como previsto na nova Constituição, a eleição de 1989 foi direta, né? Após um período de 30 anos sem escolher seus governantes, a população finalmente foi às urnas, né? E quem ganhou foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em 1990. Ele concorreu com Luiz Inácio Lula da Silva. Lula já tem aí uma fama porque foi o líder das greves sindicais durante a ditadura militar, né? Ele vai criar o Partido dos Trabalhadores nesse período e vai concorrer à presidência com o Fernando Collor de Mello, né? Mas a campanha de Collor recebeu apoio das mídias do país, né? E Collor afirmava que tiraria o país da crise que agravou durante o governo de Sarney, levando o Brasil para a modernidade. Então, ele era jovem, esportista, não participou da ditadura militar, né, não tinha nenhuma ligação com os militares. Então, o povo aí colocou uma esperança em Fernando Collor de Mello, né? E a economia do Brasil, no período Sarney, cresceu mais ainda, né? Ele não conseguiu acabar com a crise econômica do Brasil, mesmo com o plano cruzado. Então, vamos conhecer Fernando Collor de Mello agora. Eu achei aqui uma imagem que vai resumir aí todos os presidentes daqui para frente que nós vamos falar, né? A gente já conhece José Sarney, embaixo, né? Fernando Collor de Mello. Este é Fernando Collor de Mello, como eu falei, uma pessoa jovem, uma pessoa esportista, uma pessoa que poderia mudar aí os rumos do Brasil, segundo a ideia da época, porque ele concorreu com Lula, né? Lula era uma pessoa, era um operário, estava começando a vida
pública naquele momento. Então, a população... E a mídia, né, a televisão, as propagandas, era favorável a Fernando Collor. Então, o Fernando Collor ganhou aí a presidência do Brasil em 1990. Vamos ver como foi aí o governo de Collor. Collor tinha o problema da economia. Então, o que ele vai fazer, né, para resolver o problema da economia? Depois de eleito, o presidente instituiu aí o Plano Collor. Sarney fez o Plano Cruzado, né? Collor vai fazer o Plano Collor, que tinha como proposta o congelamento de preços e salários, quer dizer, nada poderia aumentar, nada, nem preços das mercadorias, nem mesmo nossos salários, né? Incentivou a entrada de produtos importados. Incentivou também o combate à inflação, mas ele fez uma medida muito polêmica, né? No primeiro dia de governo de Collor, ele fechou todos os bancos, nenhum banco poderia funcionar. E o que ele fez aqui, ó? Confisco da poupança e contas de milhares de brasileiros. Isso aí foi muito repercutido, né? Uma medida muito polêmica. Imagine se hoje o presidente quisesse confiscar as poupanças e as contas correntes dos brasileiros, né? Os brasileiros não poderiam pegar esse dinheiro que está no banco. Isso foi feito por Collor, né? No primeiro dia de governo dele, né? Ele dizia que era para combater aí a crise econômica do Brasil. Então, foi uma medida aí muito, mas muito polêmica, né? E, além disso, né, Collor se tornou ainda mais impopular depois que foi aí denunciado um esquema de corrupção, né? Seu tesoureiro aí, Paulo César Faria, comandava aí um esquema de corrupção. E então houve uma mobilização muito grande de protestos contra Fernando Collor de Mello. Temos uma imagem aí ao lado sobre isso, né? Ó, fora Collor, impeachment já, que é o que está dizendo aí nesta imagem que temos aí ao lado, nessa foto, né? É uma passeata aí pelo impeachment do presidente Fernando Collor na cidade do Rio de Janeiro. E o que é impeachment? Impeachment é uma palavra comum que hoje a gente já sabe o que é, porque já tivemos um segundo impeachment aí na nossa época, né? Impeachment é o processo político e jurídico de cassação de mandato de um presidente da República, após a comprovação de que foram praticados crimes comuns ou de violação à Constituição. Então, crimes comuns, porque houve um esquema de corrupção. E aí a população brasileira se mobilizou, muitos protestos, muitas passeatas no Brasil inteiro, e o impeachment dele foi aprovado 2 anos depois, em 1992. Então, quem vai assumir a presidência vai ser o seu vice-presidente, né? Já que não acabou ainda o governo dele. Seu vice-presidente, aqui em cima, ó, Itamar Franco. Então, já vimos José Sarney, Fernando Collor e agora Itamar Franco, que é o vice de Fernando Collor, depois que ele sofre aí o impeachment, né? Fernando Collor, Itamar Franco vai fazer uma coisa muito importante. O problema do Brasil nesse momento, desde Sarney, é a economia, né? Então, para tentar solucionar os problemas econômicos e por fim a instabilidade, o que ele vai fazer? O Plano Real. Ele vai aí criar o Plano Real em seu governo, né? Então, Itamar Franco assumiu a presidência da República com o Brasil atolado em uma situação muito calamitosa, né? Houve problemas econômicos no Brasil inteiro, a corrupção que havia no governo, né? A inflação atingiu aí todas as classes sociais, a população está
paupérrima, a fome está muito grande aí, né? Essa crise econômica, quem sofre nesse sentido, a população pobre, né? Então, ele vai aí eleger, né? Ele vai anunciar Fernando Henrique Cardoso como seu ministro da Fazenda. E aí Fernando Henrique Cardoso vai aí ser o cabeça da criação do Plano Real. E durante a criação do Plano Real, pós, né, Plano Real, o Brasil se estabilizou. O que vai acontecer aqui? R$1 igual a $1. Então, estabiliza isso, né? Esse novo plano econômico que é o Plano Real, solucionou aí o problema econômico que havia no Brasil de mais ou menos aí 2.000% de inflação ao ano. É muita coisa, né? Hoje, se a gente acha que tudo está subindo, né? A gente tem uma inflação em média de 7, 8, 9%. Imagine uma inflação de 2.000%. Como que estava aí a vida desse pessoal aí, tudo subindo mês a mês, sem ter aí um pagamento digno para poder comprar o que precisa, né? Vamos para a próxima página. Na próxima página aí a gente tem o governo de Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que Fernando Henrique Cardoso, ele foi aí o coordenador do Plano Real no governo de Itamar Franco, né? Ele foi o ministro da Fazenda e ele conseguiu aí controlar a inflação. Não foi ele que conseguiu controlar a inflação, né? Foi o governo, Itamar Franco que era o presidente. Mas Fernando Henrique Cardoso utilizou aí agora este momento que o Brasil deu certo na economia e ele aí vai se eleger na sua campanha. Eu criei o Plano Real, né? Eu é que conseguir controlar a inflação, então ele vai aí ser eleito, ele vai governar de 1995 a 2002, né? Por que tanto tempo assim? Porque no governo dele ele vai incluir aí uma lei na Constituição, que é a reeleição. A partir de Fernando Henrique Cardoso, todos os cargos eletivos podem ser reeleitos, né? Como a gente vê hoje. E quem é Fernando Henrique Cardoso? Vamos conhecer. Fernando Henrique Cardoso está aqui ao lado de Collor. Ó, de novo, José Sarney, Fernando Collor, logo abaixo, ao lado de Sarney, Itamar Franco e aqui Fernando Henrique Cardoso. Ele é que vai aí governar o Brasil durante esse período de 95 a 2002. Vamos ver como foi o governo dele, né? A inflação foi mantida sob controle, porque o Plano Real deu certo, né? O presidente investiu nas áreas de saúde, propondo medidas de combate à AIDS e da educação, aumentando o número de crianças na escola e diminuindo o alfabetismo no Brasil, né? A AIDS, ela surgiu na década de 80 e até então era uma doença que não tinha cura. Então, com as pesquisas, foram aí verificando a possibilidade de atenuar esse sofrimento até chegar ao remédio que fizesse aí a cura da AIDS. Ele investiu nisso, né? E no âmbito econômico, seu governo se caracterizou pelas políticas neoliberais. O que é isso, neoliberais, né? Abertura ao capital estrangeiro e privatizações de empresas estatais. Quer dizer, as empresas que pertenciam ao governo começaram a ser vendidas, né? Então, nesse contexto, também houve uma má distribuição de renda, o desemprego ainda constituía problemas graves que não foram minimizados. Muita gente ainda passando fome, muita população pobre. E as privatizações deu o que falar um pouco aí no sentido de o que foram privatizados, né? A siderúrgica, a CSN de Volta Redonda foi privatizada, era do governo, né? Aqui a gente tem um manifestante durante o protesto contra a privatização da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, né? Tirem as mãos da CSN pelo fim das privatizações, mas não deu certo porque a CSN foi privatizada, né? Está nas mãos de estrangeiros. As telecomunicações, quer dizer, o serviço de telefonia, a gente sabe que é
não é de um brasileiro, né? Todo o lucro do telefone, isso é levado para a sede dos donos do governo, e aí gera alguma polêmica no país, né? Se era do governo, o lucro ia para o governo, por que privatizar, né? Por exemplo, a gente tem aí, aqui em Paraty, água e esgoto, né? A Enel e as águas de Paraty. Não é da prefeitura, é privatizado, né? Foi nesse momento aqui, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que começou esse tipo de trabalho de privatizações. Antes, o sistema de telefonia, né, que era Telerge, né, Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, pertencia ao governo, né, e a água, a luz, e tudo pertencia ao governo. Então, todo o lucro, tudo que se pagava, ia para o Estado. Com as privatizações foi tudo sendo vendido. E aí o lucro não fica no Brasil, porque geralmente essas empresas não são brasileiras, né? E aí, grupos contrários às privatizações argumentavam que ao repassar as empresas para a iniciativa privada, o governo estaria perdendo parte da sua soberania em gerir setores estratégicos, como os da infraestrutura. É lógico, né? Mas isso foi colocado em andamento aí. Ele também queria privatizar a Petrobras, mas eu acho que a Petrobras houve aí uma manifestação a nível nacional, uma manifestação muito grande que não chegou a tanto. Então esse é o governo de Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente chega aí no ano 2000, né, nas eleições de 2002, a gente tem o candidato que a gente já conhece aí de muito tempo, né, ele está tentando a presidência da República desde Fernando Collor. Ele também foi aí concorrente de Fernando Henrique Cardoso, não venceu, mas em 2002 ele vence, né? Lula, ele foi eleito presidente da República em 2002, né? A gente sabe que a inflação foi mantida em níveis controlados por causa do Plano Real, né? Ele aumentou aí a arrecadação de impostos e o estabelecimento de uma política regularizadora de juros, né? A moeda do país se valorizou, houve um crescimento econômico no país muito grande. Ele ampliou aí os programas sociais, né? Ele vai criar o Bolsa Família, que a gente conhece até os dias de hoje, né? Que é um auxílio mensal para famílias de baixa renda, e ele fez aí projetos que foram Luz para Todos, Fome Zero, ProUni, e aumentou a sua popularidade. A gente sabe que, eu já acabei de falar aí, que a pobreza continuou, né? O desemprego continuou, mas Lula estava preocupado justamente com a população pobre, né? Dar algo para a população pobre sobreviver, que é o chamado Fome Zero, né? E o Bolsa Família. Para os jovens que queriam entrar aí numa universidade e não conseguia passar numa universidade pública, ele criou o ProUni, existe até hoje. O governo paga a sua universidade particular, depois você paga em parcelas aí a perder de vista para o governo, né? Isso acontece até hoje, né? Então, ele conseguiu aí tirar a população, uma grande parte da população, da miséria e da fome, né? O problema Lula achava que o problema que ele teria que combater era a fome, né? Porque muita gente não tinha aí o que comer por causa dessa herança de problemas econômicos que o Brasil teve aí desde a da ditadura militar. Mas em 2005, o que vai acontecer? Vieram à tona muitos casos de corrupção no Congresso, o chamado mensalão, né? Mas mesmo assim, ele vai conseguir se reeleger em 2006. Fernando Henrique Cardoso incluiu aí a reeleição na Constituição. Lula vai conseguir se reeleger. Continuando aí mesma linha de trabalho dele, né? Ele vai conseguir pagar a dívida externa, aquela dívida do milagre econômico, né? A dívida adquirida pelos bancos estrangeiros do Brasil. Lula vai conseguir, com esse aumento, esse crescimento externo do comércio brasileiro, né? Ele vai conseguir pagar essa dívida externa, mas em 2010 a presidente aí da Casa Civil, Dilma Rousseff, vence as eleições. Então a gente tem aí novamente uma pessoa que faz parte do PT no governo. Ela vai se tornar aí a primeira mulher a ocupar
à presidência do Brasil. Ela vai ampliar os programas sociais e econômicos, né, que é o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai criar aí casas populares, obras públicas e infraestrutura em algumas cidades, né? O Pronatec, que temos até hoje, é o Programa de Acesso aí ao ensino técnico, o projeto de auxílio às pesquisas científicas, né? A Ciência Sem Fronteiras, isso aqui é muito importante, né? Esse financiamento do governo aos pesquisadores brasileiros, tanto no Brasil quanto no exterior, é muito importante, porque agora a gente está vendo como a ciência é importante, né? Na descoberta aí de uma vacina para esse vírus que está aí no Brasil, né? Sem investimentos na pesquisa, o país fica para trás nesse desenvolvimento aí, né? Então, isso aqui é muito importante e nesse governo aqui aconteceu esses investimentos. Mas no governo de Dilma também ocorreram muitas denúncias de corrupção, além da continuidade das condenações referentes ao processo do mensalão. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas vocês já conhecem as carinhas desses novos presidentes mais recentes, né? Aqui a gente tem Lula e abaixo a gente tem Dilma. Dilma vai sofrer aí um processo de impeachment também, como Fernando Collor de Mello, e quem vai entrar no seu lugar é o seu vice Temer, que está aqui ao lado de Lula, aqui em cima, né? Continuando lá na apostila. Agora a gente tem aí um momento de crise política, né? Mesmo com tudo o que a gente acabou de dizer aí, denúncias de corrupção, a alta da inflação, a crise econômica, Dilma novamente se reelegeu. E aí diversos setores não tiveram investimentos, né? Por causa dessas denúncias, desse desestímulo aí a economia brasileira. E aí sim aumentou a inflação e as taxas de desemprego. E em maio de 2016 houve um processo de abertura de impeachment que foi aprovado e dividiu o país. Aí, esse impeachment gerando muita polêmica, se era justo ou injusto, né? Hoje ficou comprovado que ela não fez nada demais assim para ter um processo de impeachment. A gente viu na outra página que impeachment tem que cometer um crime comum ou algo que contra a Constituição. E isso não aconteceu, né? Mas Temer, ele vai aí assumir o poder, né? Foi aprovada, seu mandato foi cassado e aí Michel Temer assumiu o governo no final de 2016 e as ações de Temer, né, voltaram principalmente para a área econômica do país, né? Contudo, alguns programas sociais receberam menos investimentos por parte do governo. Então, percebam que desde quando os militares saíram do poder, o Brasil está aí lutando para que a sua economia dê certo, né? Aí a estabilidade econômica aconteceu com a criação do Plano Real. O governo de Fernando Henrique Cardoso e o governo de Lula aproveitaram isso, né? Pós-governo de Lula, já começa aí essa instabilidade novamente. E temos essa instabilidade até os dias de hoje, né? Essa questão econômica aí sempre foi um problema muito sério para o Brasil. Hoje, a gente tem aqui abaixo de Temer e ao lado de Dilma o governo de Jair Bolsonaro, né? Ele está aí há um tempo no governo e a gente... os livros não tem ainda, né, esse presidente nos livros, porque o seu governo ainda não foi concluído, né? A história é assim, né? A gente tem que viver a história para depois ela estar nos livros, né? Então vamos esperar aí o governo de Jair Bolsonaro acabar, para ele entrar nos livros e vamos ver, né, se
será um governo positivo ou negativo aí para o nosso país, né? Pelo menos para o nosso crescimento no nosso país, visto que os outros governos têm lá os seus altos e baixos também, né? Então, a gente termina aí essa nova república nessa página 326 aí com estes governos. Agora vamos para as atividades nas próximas páginas. Até a próxima aula.